No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como ter mais chance de conseguir computar o período rural com menos de 12 anos de idade. Essa é uma questão já bastante trabalhada e ao mesmo tempo, com bastante dificuldade. Por quê? Porque apesar de nós termos uma ação civil pública transitada em julgado, que passou pelo Supremo Tribunal Federal, transitado em julgado em 2022, de nós termos o tema 219 da TNU, na prática, muitos juízes e muitos servidores do INSS negam a possibilidade de computar período rural com menos de 12 anos. Inicialmente, o motivo era porque o menor, segundo essas alegações, não teria compleição física para desempenhar atividade rural. A TNU entrou nessa questão e disse o seguinte: olha, não tem como saber se a pessoa tinha ou não compleição física, e mesmo que não tivesse, mas trabalhou, esse tempo tem que ser considerado. Entretanto, na prática, isso ainda é bem complicado. A ação civil pública, ela diz que é possível usar documentos em nome de outra pessoa do grupo familiar, como de resto o rural pode. Ora, se o maior, por exemplo, uma filha, um filho com 18 anos, 19, lá atrás, pode usar documentos em nome dos pais, porque o menor não poderia, que dificilmente terá documentos em nome próprio. Essa é uma questão da documentação. A segunda questão é do reconhecimento de que essa atividade rural efetivamente existiu. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é, além da questão da documentação, é fazer um requerimento lá no pedido administrativo de realização de justificação administrativa. Por quê? Porque na justificação administrativa, vocês podem traduzir em depoimentos testemunhais o trabalho que aquela pessoa fazia. Mas aí tem um segundo ponto. Só que antes desse segundo ponto, eu quero te convidar para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para sempre receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui, especialmente sobre benefícios rurais. Bem, voltando então, qual é o segundo ponto? De nada adianta eu ter pedido prova testemunhal e, eventualmente, ela ser autorizada. Já já vou explicar como conseguir esta autorização para a realização da JA. Se eu consigo a JA e as testemunhas, elas não traduzem suficientemente aquilo que é necessário para convencer o INSS, a Junta de Recursos ou o Judiciário de que aquela pessoa efetivamente trabalhou. Não estou dizendo para orientar as testemunhas a dizer isso, aquilo, e sim a fazer perguntas para as testemunhas que possam levar ao melhor detalhamento. Exatamente essa palavra, ao melhor detalhamento da atividade rural desempenhada. Então, aqui não basta dizer o seguinte: levava café para os pais na roça, trabalhava com os pais, ajudava os pais. Fazia o quê? Ajudava em tudo o que precisava. Não, mais específico. Mais, bem mais específico. Bem mais específico. A segunda questão é como obter a autorização para a realização da justificação administrativa. Primeiro ponto é fazer esse pedido no INSS. Fez o pedido, professora, o INSS nega. Eu sei, nega mesmo, não passa. Na verdade, nem nega e nem diz nada. É pior isso, nem diz nada. O que você pode fazer diante disso? Ou fazer um recurso administrativo, e a maioria das juntas autoriza, defere a realização da justificação administrativa, ou você pode fazer um mandado de segurança, ou ainda uma ação ordinária, mas eu prefiro mandado de segurança nesse caso, para que o processo retorne, para que seja anulada a decisão administrativa,
reaberto o processo administrativo, de modo que seja realizada a justificação administrativa. E aí você cuida da prova testemunhal. Pergunta exatamente o que essa criança fazia, qual era a rotina dela. Ia para a aula, sim, mas antes de ir para a aula, depois de voltar da aula, quais eram as atividades que ela fazia, com bastante detalhamento. Isso é fundamental para trazer veracidade àquela situação. Tem um motivo pelo qual hoje muitas vezes se nega o direito a computar período rural, que é a alegação de que aquele trabalho não era indispensável à subsistência, não havia provas da indispensabilidade. Então, essa é uma questão que também precisa ser trabalhada na prova testemunhal. Se o trabalho daquela pessoa era necessário, por que os pais colocavam ela no trabalho, por que ela fazia aquelas atividades. Então, isso é importante também reforçar na prova testemunhal. Em termos de prova material, além da prova juntada em nome dos pais, também é possível juntar provas em nome do próprio menor. Como assim, professora? Acabou de dizer que os menores não têm documentos? Eu vou mostrar para vocês um documento que eu consegui, que é esse aqui. É o histórico escolar. Gente, até que tinha umas notas boazinhas, né? Olha só. Eu tinha boas notas. Aqui. Opa, não, é isso aqui que eu quero comprovar. Isso aqui, ó. Dispensa da prática de educação física conforme lei 6.503 de 1977. Lei 6.503 de 1977. O que dizia essa lei? Essa lei, ela dizia que a pessoa que trabalhasse no meio rural, aliás, que trabalhasse em qualquer atividade, ela não precisaria fazer educação física, que ela era dispensada. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês agora a lei. Olha que interessante isso. Então, o que dizia a lei? Diz, na verdade, é facultada a prática da educação física em todos os graus e ramos de ensino ao aluno que comprove exercer atividade profissional em jornada profissional igual ou superior a 6 horas. Vamos voltar de novo lá, para mostrar para vocês, que é justamente o artigo 1º, a linha A. Comprove exercer atividade em período superior, igual ou superior a 6 horas. Essa é uma demonstração que a própria pessoa, à época, informou, e na prática funcionava assim: os pais assinavam um documento informando que o filho trabalhava junto na atividade rural e por isso não precisava fazer educação física. Então, esse documento é um dos documentos mais importantes, que é praticamente um documento do próprio segurado que está pedindo para computar período rural com menos de 12 anos. Uma dica final, gente: faça um recurso administrativo. Ponto. Até o fim. Até o fim. Para finalizar, quero reiterar aqui o convite para você ativar o sininho para se inscrever no canal, que sempre estou trazendo aqui dicas para quem atua com benefícios rurais. Um grande abraço e até a próxima.